Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nome sobre todo nome, motivo pelo qual existimos, respiramos e nos movemos, razão para estarmos aqui nesta hora, oferecendo exclusivamente a Ele o nosso culto. Vamos abrir, meus irmãos, Mateus capítulo 5. Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 5. Apenas 2 versículos hoje. 31 e 32. Assim diz a palavra do Senhor. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor de misericórdia e graça, eis tua palavra, palavra autoritativa, inerrante, palavra que é suficiente, ó Deus, para corrigir, para exortar, para educar, palavra que restaura a alma, que traz consolo, que traz confrontação, palavra que alimenta nossas almas. Instrua o teu povo nesta hora, Senhor, fala comigo, fala com cada um de nós, sejam os que aqui estão presentes, os que nos acompanham à distância e os que ouvirão ainda no futuro, que essa tua palavra, Senhor, como lhe é próprio, não retorne sem que cumpra o seu propósito. Em nome de Jesus que oramos, amém. Pela 13ª vez, hoje é o sermão número 13, em que começamos uma sequência aí no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Pela 13ª vez eu digo que aprendemos aqui neste sermão que ser discípulo de Jesus é ser diferente, definitivamente é ser diferente. É claro que temos aprendido que essa diferença não é uma diferença superficial, não tem a ver com roupa, não tem a ver com corte de cabelo, não tem a ver com trejeitos, nem com vocabulário. Temos aprendido que essa diferença é uma diferença que se dá de forma profunda. É quem somos ou quem devemos ser. Nós vimos na primeira sessão que essa diferença se dá quanto ao caráter. Então nós vimos do versículo 1 ao versículo 12, nas bem-aventuranças, que essa diferença se dá quanto ao caráter. Vimos que essa diferença se dá também pela influência, quando ouvimos nosso Senhor bradar aos seus discípulos: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E estamos então na terceira sessão, na terceira parte deste sermão de 3 capítulos. Essa terceira sessão ensina-nos que a diferença do discípulo de Jesus para todas as outras pessoas, religiosas ou não religiosas, se dá quanto à justiça. Como é uma sessão grande, vai do versículo 17 até o versículo 48,
está lá no 3 em algarismo romano, ainda lá em cima, na segunda linha. Então eu subdividi esse grande trecho, essa grande seção do 17 ao 48. E nós estamos então aprendendo, já ouvimos qual que é a relação de Cristo com a lei, a relação do cristão com a lei, a relação do cristão com a ira difamatória e a reconciliação. Ouvistes o que foi dito: não matarás, eu porém vos digo. No último sermão nós vimos o quarto item, que é a relação do cristão com o adultério e a pureza. Alguns comentaristas emendam esse trecho do versículo 27 até o 32, mas eu resolvi dividir para que pudéssemos explorar um pouco mais. Nós já ouvimos aí nesse item 4 a relação do cristão, a relação que há entre os sentidos e o coração. É por isso que o nosso Senhor, apesar de nós sabermos que não temos gerência no nosso coração, estamos de certa forma à mercê do nosso coração, o nosso Senhor então diz que nós devemos vigiar os nossos olhos, porque os nossos olhos são entradas para o coração. Uma vigilância rigorosa nos nossos olhos, no nosso tato, aonde tocamos, aonde pisamos. Aí sim nós podemos combater, refrear aquilo que pode encontrar guarida no coração e fazer estragos. Nós temos que entender que o nosso Senhor, e nós lemos isso aí várias vezes, quase nos últimos sermões nós relemos isso, Jesus ensinando que, aí no versículo 20, que a nossa justiça, a justiça dos seus seguidores, essa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus, que eram, na perspectiva humana, extremamente zelosos na justiça. Só que era um zelo superficial, que se preocupava com alguns detalhes. Como eu disse para vocês, a guarda do sábado para eles, por exemplo, tinha a seguinte prescrição, dentre outras: se você estiver num sábado sem comida em casa, e alguém for levar para você um prato de comida, e se essa pessoa oferecer esse prato de comida do lado de fora da sua janela, ou do lado de fora da sua porta, e você estender a sua mão para fora da janela ou da porta, você violou o sábado. Mas se a pessoa entregar esse prato para dentro da janela ou da porta, você não violou o sábado. Era esse rigor nas minúcias, de filtrar uma mosca, em contrapartida engolir o camelo. Porque o que está sendo observado pelo Senhor não é o tamanho de quantos centímetros a sua mão foi para fora da porta, mas como anda o seu coração. É por isso que Jesus ensina para nós que a justiça dos seus seguidores é uma justiça muito mais profunda, que tem a ver com a nossa essência. Não é tanto quanto a essas regrinhas do que eu faço ou não faço, é quem eu sou. É quem eu sou. E quem eu sou, nós sabemos disso, torna-se perceptível até pelo cheiro. Até pelo cheiro nós percebemos quem é e quem não é, ainda que se demore um pouco, porque aqueles que não são, entenderam? Há muitos lobos que se disfarçam em ovelhas, e durante muito tempo eles podem passar desapercebidos, mas no momento certo e apropriado, aqueles que de fato são do Senhor hão de exalar aquele aroma, aquele bom perfume de Cristo. E é essa justiça que nós estamos perseguindo, aquilo que de fato pode promover um cheiro como esse, agradável, e de na hora de passarmos pelo crivo do Senhor, nós de fato não sermos encontrados em falta. Agora, nesse trecho, meus irmãos, depois
de ouvir sobre o adultério e a pureza, sobre como é terrível o nosso coração e que devemos de fato vigiar os nossos olhos, ou aquilo que olhamos, aquilo que tocamos, nós encontramos aqui uma sequência natural com esses ensinos. Fala sobre o adultério e a pureza, que falava sobre o adultério e a pureza. Aqui, agora, no que nós vamos ver, o número 5, nosso Senhor faz um chamamento. Então, item 5, para quem está anotando. Eu sei que nossas crianças todas anotam. Nós não separamos as crianças na hora do culto, por várias razões. Elas anotam, tem um caderninho apropriado para as alfabetizadas e não alfabetizadas. Levanta aí, Samuel, o livrinho, o caderninho. Tem aí, Beatriz? Aí, ó. Tem aí, Ana? É isso aí. Número 5, o cristão e a fidelidade no casamento. Amados, como todo sermão, esse não é um assunto fácil. Eu me utilizei de alguns eruditos que eu sempre pesquiso para tornar mais fácil o meu desafio, ou o desafio de qualquer pregador que vai falar sobre esse assunto. Agora à tarde, eu peguei o livro do Martin Lloyd-Jones e, dando uma relida, eu pude relembrar um comentário que ele fez, dizendo que os pregadores que não pregam sistematicamente, expondo algum texto, se depender do pregador escolher de maneira avulsa o que vai dizer, esse é um assunto que ele vai pular. Porque quando ele fala sobre divórcio, sobre adultério, sobre novo casamento, ele se lembrar dos muitos casos que ele encontra no seio da sua igreja, ele vai pular esse assunto, porque ele não vai querer magoar ninguém. Eu também não quero parecer falso moralista, ou alguém que é detentor da verdade, e totalmente de maneira nenhuma. Então vamos lá. Pegando uma sequência cronológica, pegando dois gigantes dentre os pais da igreja, que muitas pessoas da igreja nem conhecem, mas deviam conhecer. Nós temos uma herança, uma tradição que não pode ser rejeitada. Dois pais da igreja, Crisóstomo e Agostinho, eles entendiam que este sermão pressupõe uma aceitação do evangelho, uma experiência de conversão e de novo nascimento. Pressupõe que a pessoa que está ouvindo, a pessoa que está sendo desafiada, a pessoa que está sendo despertada, e que essa pessoa passa a ter o desejo de alcançar ou de se submeter a esses ensinos, pressupõe que essa pessoa passou por um processo de conversão, de novo nascimento, e que ela é a habitação do Espírito Santo. Descreve as pessoas nascidas de novo, que os cristãos são ou deveriam ser. Porque quaisquer outros que não tenham passado por esse processo rejeitarão essas palavras, serão tão incomodados por elas que tentarão de alguma forma, como os fariseus, adequá-la àquilo que lhes torna mais aceitável e agradável. Pulando alguns séculos, indo para a Idade Média, Martinho Lutero, ele disse o seguinte: Cristo nada diz neste sermão sobre como nos tornamos cristãos, mas apenas sobre as obras e os frutos que ninguém pode produzir, se já não for um cristão e não estiver em estado de graça. 100 anos depois, mais ou menos, um puritano chamado John Donne, num sermão pregado em 1629, disse, abre aspas, todos os artigos de nossa religião, todos os cânones de nossa igreja, todas as injunções de nossos príncipes, todas as homilias dos nossos pais, todo o corpo de doutrinas estão contidas nesses 3 capítulos, neste Sermão do Monte. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, a reação diante dessas palavras, perturbação, desconforto e incômodo. Perturbação, desconforto e incômodo. Pois reconhecemos nisto, na perturbação, no desconforto e no incômodo,
a atividade do Espírito. Essa é a atividade do Espírito. Se experimentamos a perturbação, o incômodo, o desconforto, é sinal da ação do Espírito, porque essa é a atividade dele. Porque antes de conformar, ou antes de confortar, ele perturba. Não é possível permanecer sonolento diante de tais confrontos. Mais uma e última citação. John Stott. E quando eu li esse trecho de John Stott, acalentou muito o meu coração, porque de fato é um assunto que qualquer um de nós, por mais sério que sejamos, a gente tenta pular. Há uma solenidade nesse assunto tremenda, porque choca com o nosso contexto, choca com a nossa realidade, traz ensinos que são difíceis de engolir, são remédios amargos, aqueles remédios amargos que têm uma eficácia tremenda, mas eles têm um sabor assim, intragáveis. John Stott diz assim: confesso minha relutância básica em tentar fazer a exposição destes versículos, desses dois que eu acabei de ler, parcialmente porque o divórcio é um assunto complexo e controvertido, mas muito mais porque é um assunto que afeta profundamente a emoção das pessoas. Pode-se dizer que talvez não haja infelicidade tão pungente quanto a de um casamento infeliz. Talvez não haja tragédia maior que a degeneração numa separação de amargura, discórdia e desespero do relacionamento que Deus pretendia que fosse cheio de amor e satisfação. Embora eu creia que o caminho divino, em muitos casos, não é o divórcio, espero escrever com sensibilidade, pois conheço a dor de muitos e não desejo contribuir ainda mais para seu desespero. Mas, como estou convencido de que o ensinamento de Jesus sobre este assunto, como sobre qualquer outro, é bom, é intrinsecamente bom, tanto para cada indivíduo como para a sociedade, encho-me de coragem para escrever, encho-me de coragem para pregar esse assunto. Ainda que nós sejamos confrontados ao longo deste sermão, meus irmãos, não há aqui nenhum propósito de acusação, de julgamento prévio, de maneira nenhuma. Todas as admoestações bíblicas, elas se aplicam de alguma maneira na nossa vida. Por exemplo, se o sermão tiver a ver, se houver uma exposição de Efésios, vai chegar no trecho em Efésios que se abordará o assunto da criação de filhos. Alguém que não tem filhos pode pensar: este sermão eu posso pular, eu não preciso assistir, eu posso até dormir, não tenho filhos, não pretendo ter ou não posso ter, então não preciso ouvir. Mas se está na Escritura, tem alguma aplicação para mim, ainda que não seja imediatamente na minha vida agora, pode ser no futuro. Eu posso não ser pai hoje, mas posso vir a ser. Ou ainda que não seja nunca, possa ter uma aplicação de reprodução. Eu posso reproduzir isso na vida de alguém. Eu tenho sobrinhos, eu tenho amigos, nós vivemos em comunhão, em coletividade. Pode ser que o que eu estou ouvindo não sirva para mim, mas eu posso usá-lo como orientação para outros. Porque não pode acontecer conosco de haverem tantos preceitos bíblicos e nós não termos nada para oferecer àqueles que precisam desses preceitos. A Bíblia diz que nós somos mordomos da multiforme graça do Senhor. Significa que na presença do Senhor há uma abundância de graça e nós somos mordomos, nós temos a chave dessa despensa. Então nós temos a obrigação de compartilhar dessa graça com outros. Sobre casamento, alguns podem pensar: mas eu não sou casado, não quero me casar, enfim. Ou ainda, já passei por isso, já criei os meus filhos, ou já me divorciei, ou me casei com alguém divorciado, e agora? O que fazer? Já não adianta mais para mim. Adianta, porque o Senhor faz nova todas as coisas. O que eu não consigo mudar mais no passado,
e estou aprendendo hoje, é completamente aplicável daqui para frente. Ainda que haja um desconforto inicial, nós terminamos aqui com palavras de esperança para todos nós. Esses dois versículos, meus irmãos, que nós lemos, o 31 e o 32, eles, segundo alguns, eles são uma espécie de introdução. Porque algum tempo depois, alguns dias depois, os fariseus chegam para Jesus, provavelmente, depois de terem ouvido esses dois versículos aqui, terem ouvido esses ensinos de Jesus, eles chegam para Jesus e tocam no assunto de novo, e lá o Senhor então explica um pouco melhor. Então eu vou convidar você, se você puder, ir comigo lá em Mateus capítulo 19. Nós vamos encontrar esse mesmo assunto que nos ajuda a entender um pouco melhor sobre essa controvérsia. A partir do versículo 3, Mateus 19, a partir do versículo 3, eu acredito que esse texto está sendo compartilhado com o pessoal em casa, a gente só não está compartilhando aqui, para os irmãos não perderem o costume de abrir a Bíblia, né? A gente já tem a liturgia toda transcrita aqui, pelo menos no sermão a gente abre, para a gente não perder o costume, certo? Mas eu acho que em casa está sendo, né, Gabriel, transmitido o texto. Acompanhe, por favor. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse que, por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? O 8, vamos juntos? Respondeu-lhes Jesus: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. É por isso que Lloyd Jones diz que se não houver uma sistematização no sermão, vamos pegar um livro inteiro para pregar, se depender do pregador e escolher os assuntos, esse é um assunto que nós passaremos décadas numa igreja e nós não vamos ouvir. Quando nós nos depararmos com situações como essas e vamos interpelar muitos líderes da igreja, você não vai ouvir, na maioria das vezes, você não vai ouvir uma resposta clara e contundente, dura, desconcertante. Nós não vivemos um contexto muito diferente daqueles. Muitos religiosos tendem a tornar a sua mensagem, os seus ensinos agradáveis, atingíveis. Porque na ótica de quase todos, em quase todas as épocas, a quantidade dos seguidores, de certa forma, demonstra alguma credibilidade ou autentica a seriedade daquele lugar. Mas dentre os seguidores de Jesus, não. Os padrões são outros. Nós somos diferentes quanto à justiça. É outro tipo de justiça. São outros critérios de avaliação. Muitas vezes nós saímos de um sermão incomodados. Muitas igrejas têm, às vezes até no seu slogan, o resumo da sua missão, como igreja fulana de tal, um lugar agradável para você e para a sua família.
Nós não temos compromisso com o que é agradável, nós temos compromisso com a verdade. Um filósofo da Idade Média dizia o seguinte: nós estamos com Cristo porque Cristo está com a verdade. O dia que Cristo não estiver com a verdade, nós largamos a verdade e continuamos com Cristo, porque as verdades são muito transitórias e pessoais e relativas, mas Cristo nunca é relativo. Com Cristo não tem cinza, não tem meio termo, e Ele está aqui sendo testado. Há claramente aqui um desejo de experimentá-lo. É preciso levar em conta algo do contexto. Havia dois tipos de escolas rabínicas nesses dias aqui, segundo um historiador chamado Flávio Joséfo, lá do primeiro século. Ele disse que havia a escola dos rabinos Hillel e dos rabinos Shammai, e que interpretavam a lei de forma oposta. É por esta razão que Jesus vem dizer para eles: não penseis que eu vim abolir a lei, ao contrário disso, eu vim cumprir. E ele enumera algumas: ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele não está se contrapondo aos ensinos de Moisés, ele os está esclarecendo, porque a interpretação dessa liderança era perniciosa, era errada, e ensinavam errado. E Jesus então está interpretando de maneira correta e adequada. O rabino Hillel, ou os rabinos dessa escola, interpretavam o texto de Deuteronômio 24, só para vocês saberem, a que texto que esses fariseus, quando chegam para Jesus, eles estão mencionando um texto para Jesus. Diz o verso 3 aí: vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles estão com um texto na cabeça. Mais à frente eles revelam, quando eles mencionam Moisés, eles estão se referindo a Deuteronômio, que diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente ou indecorosa nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa. Então eles estão se referindo a esse texto. Uma das escolas, Shammai, por exemplo, eles eram rigorosos, interpretavam esse texto de maneira rigorosa. Eles ensinavam que a única base para o divórcio era uma grave ameaça matrimonial, algo evidentemente impróprio ou indecente, mas ainda assim amplo. A outra escola, Hillel, defendia um ponto muito mais relaxado, pois interpretava esse ensino de Moisés como que um homem pode divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo. É assim que eles pensavam. Podia ser qualquer ofensa trivial. Ela podia ter queimado o feijão, já ser motivo então de divórcio. Ele podia ter perdido o interesse nela, ou ter se interessado por outra. Havia um caos moral e social naqueles dias de Moisés, que ele foi então, de certa forma, obrigado a regular, porque por qualquer razão estavam despedindo e repudiando a esposa, se divorciando da esposa. Então ele tenta pelo menos normatizar e formalizar um pouco, e os fariseus estão se apegando apenas nessa formalização. John Stott diz que Jesus responde aos fariseus aqui em 3 etapas, que nós passamos a vê-las aqui bem rapidamente. Nós claramente já sabemos que a justiça de Jesus, ela é definitivamente, diametralmente oposta à dos fariseus. Primeira parte da resposta: os fariseus estavam preocupados com os motivos para o divórcio. Era a ênfase deles. Por qual motivo? Um motivo? Alguns motivos? Vários motivos? Ou sem nenhum motivo? Jesus estava interessado no casamento, na premissa. Eles estavam na mente com o texto de Moisés em Deuteronômio, e Jesus os força a se lembrarem de Gênesis 1. Ele os remete à criação, que Deus fez
homem e mulher, macho e fêmea, e instituiu o casamento, através do qual o homem deixa seus pais e se une à sua esposa, se tornando uma só carne. Jesus ensina que o casamento é exclusivo e permanente. Exclusivo e permanente. Jesus aqui não quer tratar do efeito, tratar das exceções, tratar do que possa acontecer. Jesus está lançando luz, lançando olhar para o fundamento, para o preceito. Olhem para a regra, não olhem para a exceção da regra. A segunda parte da resposta de Jesus. Fica nítido que os fariseus diziam que a provisão de Moisés para o divórcio era um mandamento. No versículo 7, os fariseus replicam a Jesus: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Isso é uma grande distorção da lei, uma grande distorção do versículo que nós lemos agora. Moisés não deu ordem. Isso aqui é uma concessão e não uma determinação. Jesus, por sua vez, chama justamente isso de uma concessão, e ele dá a razão dessa concessão. Moisés não deu determinação, ele só concedeu isso. Sabe por quê? Por causa da dureza do coração de vocês. Toda vez que alguém repudia o seu cônjuge, é por causa da dureza do seu coração. É duro ouvir isso, irmãos. É duro ouvir isso. Porque nós, muitas vezes, como os fariseus, temos o olhar para os motivos. A gente, como os fariseus, nós ficamos tentando perguntar à liderança da nossa igreja, ou até mesmo de forma sincera ao Senhor, tentando apresentar para eles motivos do porquê estamos fazendo isso ou desejando fazer isso. E nós queremos encontrar alguma resposta diferente desta. E nós estamos vendo uma adequação de princípios e valores, uma grande adequação com o mundo, e estamos vendo no nosso contexto cristão uma conformação com o mundo, e pelo fato de haver muitos casos, nós já lidamos como se fosse uma coisa normal. E repito, nossa atenção está nos motivos, mas ela também, olha o que ele fazia, olha o que parece muitas vezes que é uma grande influência. Muitos aí não vão se lembrar disso, mas alguns anos atrás, eu não sei se uns 20 anos atrás ou não, passava um programa aí nessa televisão aí, e muitas delas não tem o que presta. Era um programa chamado Você Decide. Aí mostrava lá, por exemplo, um casal, e a esposa começava a se interessar por um outro rapaz. Olhares, alguns encontros, alguma simpatia, aí vinha uma interrupção. Aí o apresentador vinha: o que você acha? Ela deve seguir com essa possibilidade nova desse relacionamento? Aí, vote aí. Aí mostrava o placar, muita gente votando não, ela não deve, não deve. Aí voltava para o programa. Aí começava a mostrar, de repente, ela chegando com carinho para o marido e ele grosso com ela. Ela com expectativa, aguardando ele chegar no final do dia e ele nem dando atenção para ela. Ela preparando aquele jantar gostosinho, etc. E o marido: eu já comi lá no escritório. Não dando atenção nenhuma para ela. Aí interrompia de novo e vinha o apresentador de novo. E aí, e agora o que você acha? Aí o povo migrava, começava a votar do outro lado. Porque a gente olha para os motivos, a gente não olha para a essência, a gente não olha para a instituição. Nessa hora a gente não lembra do pacto, nessa hora a gente não lembra do compromisso. A gente pode ter dito isso há 5 anos atrás, e nos nossos dias agora, há menos de um ano, a quantidade de casais que se divorciam no primeiro ano de casamento não está no gibi.
Então a gente esquece muitas vezes o que disse há 1 ano atrás, ou há 5 anos atrás, ou 20 anos atrás. É na saúde e na doença, é na riqueza e é na pobreza, é na alegria e é na tristeza, é na juventude e é na velhice, e a gente procura encontrar uma explicação, um amparo bíblico. Os fariseus estavam aqui querendo saber que lado que Jesus estava, como que Jesus sairia dessa trama, porque ele vai desagradar alguém. Se ele agradar algum entre nós, ele vai desagradar outros, e ele conseguiu desagradar todos, porque não é razão para ninguém, apenas há uma exceção. Se nós lermos essa passagem de Deuteronômio, os versículos seguintes, e eu vou mencionar para você ler depois em casa, não precisa aqui agora, por favor, mas é Deuteronômio 24, eu li só o versículo 1 para vocês, os outros versículos, Moisés fala de dar carta de divórcio, e ele fala o seguinte: essa que foi abandonada por você, se ela casar-se novamente, e se por acaso esse segundo marido morrer, ou se ela se divorciar de novo, você não pode se casar com ela. Ou seja, ele não está criando uma regra, um mecanismo de novos casamentos. O que ele está dando ênfase é o seguinte: não se separe, porque se ela casar com outro, você nunca mais pode se reaproximar dela. Então pense 1000 vezes, lute contra esse coração endurecido. Estava agora dando aula para alguns casais que vão se casar, e tinha até um já casado, e rapidamente falei sobre amor, rapidamente, não era o assunto ainda, nós vamos chegar nesse trecho. Eu hoje, com 51 anos de idade, e desde 1997 faço o que eu estou fazendo aqui, eu cheguei à seguinte conclusão: não há nenhuma condenação porque eu vou dizer, mas eu não levo a sério quando alguém diz eu te amo para o outro, no namoro. Tudo bem, pode falar, não há pecado em falar. No noivado, não há pecado em falar, pode falar, mas com 2 anos de casado, sabe por quê? Porque, entre outras coisas, o amor ele é forjado, precisa de tempo para ele existir. O amor precisa de renúncia. Você renunciou o que com 3 meses de namoro? O que você renunciou com 6 meses de namoro? Você renunciou a quê? Amor é um exercício de perdão, de dar a vez, de abrir mão dos seus direitos, de renunciar o tempo todo. Não é possível fazer isso com pouco tempo de relacionamento, irmãos. Por outro lado, você encontra um casal lá de cabeça branca casado, você não precisa ouvir eles falando um para o outro eu te amo, está provado, comprovado, porque o amor não nasce só porque eu quero, não nasce das minhas emoções e da minha empatia pela outra pessoa. O amor nasce de um coração que foi castigado, porque o nosso coração é duro, nosso coração é orgulhoso, nosso coração é avarento, nosso coração é vaidoso, nosso coração é egocêntrico. Como amar alguém assim? É por isso que a gente briga demais no casamento, briga por qualquer coisa, sabe por quê? Porque é um egoísta com o outro, a não ser que eu comece a ser humilhado, que eu comece a ser confrontado, eu comece a experimentar o Senhor quebrando, lapidando o meu coração, porque não tem outro jeito do meu orgulho, por exemplo, ser quebrado, a não ser pela confrontação, pela humilhação, porque quando eu estou sendo humilhado de alguma forma, o meu orgulho não se humilha junto comigo. É uma maneira eficaz que o Senhor usa para me desgrudar desse mal do meu caráter, que me impede de estar com a pessoa. Algumas vezes a gente chega até a escutar uma vozinha dentro de nós, um lampejo lá do orgulho, mas você de novo vai atrás dela, toda vez é você que vai atrás.
Pô, mas essa que eu estou indo atrás é minha esposa. Eu fiz um pacto, eu fiz um compromisso diante de Deus. Ô coração duro, nós devíamos falar para o coração assim: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Reverendo, mas isso é uma coisa que a gente precisa contextualizar. Vamos menos. Tem muitos pastores divorciados enquanto pastores. Não estou falando lá quando não eram nem crentes, não. Há muitos presbíteros. Vamos falar desse assunto, pastor. Isso que engasga, isso está na Bíblia, meus irmãos. E o que acontece? O que a Bíblia faz conosco, meus irmãos? É aquela balança rígida, rigorosa. Teve um sujeito na história que, quando se deparou com essa balança, ficou aterrorizado. Quando Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, estava lá fazendo aquela festa cheia de erotização, de profanação, mandou pegar os objetos do templo do Senhor, que foram tirados pelo seu pai, e começou a tomar vinho naquelas taças que deviam servir no serviço ao Senhor. De repente, uma inscrição na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Não tinha ninguém. Aquelas paredes altas, nos umbrais da grande Babilônia, atual Iraque. Aquela inscrição, diz o texto, que os joelhos do grande imperador começou a bater um no outro. O que é isso? Ninguém conseguia interpretar, até que trouxeram Daniel. E a interpretação que Daniel trouxe foi: sabe qual que é a tradução? Pesado foste na balança, ó rei, e achado em falta. O Senhor te pesou, o Senhor te mediu, e você está em falta. Então, meus irmãos, eu não tenho como fugir dessa balança, nem para mim. Eu recebi uns dias atrás uma imagem de uma mulher relativamente assim bem avantajada na sua circunferência. Ela pisou numa balança, aquelas balanças de ponteiro, e o ponteiro estava lá na frente, mostrando uma coisa para ela, e ela disse assim: essa é a sua verdade. Você deve estar com defeito, eu tenho outra verdade. Nós não podemos fazer isso em relação à Escritura. Não tem remédio para isso, irmãos, não tem alternativa para isso. O repúdio do seu cônjuge é por causa da dureza do seu coração. Mas ela me irrita. Mas por que você se irrita? Mas ele me tira do sério. Mas por que você sai do sério? Quando nós fazemos essas perguntas, nós chegaremos à seguinte conclusão: eu sou impaciente, eu sou irascível, eu sou intratável, eu não sei perdoar, eu tenho coração duro. Porque hoje em dia nós estamos como os fariseus, nós estamos pegando qualquer coisa e colocando como motivo a incompatibilidade de gênios. É porque ela não se adaptou nessa rotina de vida que ele tem, ou que ela tem, aí... Tudo bem que eles fizeram um compromisso sagrado diante do Senhor, mas as circunstâncias mudaram, a química já não é mais a mesma, já há outras coisas interferindo. Vamos aceitar, vamos contextualizar, vamos nos acomodar, essa é uma realidade. Nós não estamos jogando pedra quem passou por isso, de maneira nenhuma. Nós recebemos todos que tiveram suas marcas, suas feridas, suas histórias terríveis no passado. É por isso que não são os anjos que pregam o Evangelho, porque não sabem o que é misericórdia, não sabem o que é perdão. É por isso que Davi e não Saul foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque como que um adúltero pode lidar com outras pessoas falhas? Ele lembrava das suas falhas, então ele não tratava com hipocrisia, porque antes de julgar alguém faltoso, ele lembrava: ô Senhor, olha quem eu sou, Senhor. É por isso que nós somos falhos, fracos, e que temos que compartilhar com os outros. Mas o fato disso de haver graça para sermos aceitos, há um padrão, e esse é o padrão, e eu preciso entender que, ainda que todo o meu passado tenha sido fora desse padrão, hoje eu estou aprendendo esse padrão. Talvez eu não tenha aprendido no passado,
ou talvez não tenha colocado em prática, mas o Senhor está insistindo comigo, está me colocando a balança de novo, para eu fazer essa autoavaliação, se eu não estou caminhando para que essa dureza do coração tenha me dominado, se as minhas discussões não têm aparecido algumas vezes como alternativa para resolver o meu problema conjugal, o divórcio. Essa palavra não aparece no nosso vocabulário, meus irmãos. Não é alternativa. Nós não ficamos procurando motivo para ela. Nossa ênfase não está nisso, na exceção. A nossa ênfase tem que estar na regra. Esses fariseus, e na terceira e última parte, eles tratavam o casamento e o divórcio com muita leviandade. Jesus o considerava tão seriamente que disse que a única exceção para o divórcio era relações sexuais ilícitas, e chamou o novo casamento fora dessa exceção como um adultério. Essa foi a conclusão da discussão, tanto em Mateus 5,32, no último versículo do capítulo 5, 32, do nosso texto de hoje, como é o último versículo do trecho aqui do capítulo 19. Lá no 5,32, nós lemos o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. E aqui no versículo 9, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Entenda, Jesus não está normatizando o divórcio. Ele está dando uma exceção para o divórcio. E mesmo essa exceção tem a mesma origem de quaisquer outros motivos: dureza do coração. Em outros casos, pode-se ver mais claramente a dureza do coração. Foi o egoísmo, em não querer ceder, que fez aquele casamento acabar. Porque à medida que a pessoa não cedeu, à medida que a pessoa não perseverou, à medida que a pessoa não usufruiu de todas as dificuldades para que um amor fosse forjado, ela desistiu. Ela disse: o amor acabou. Mas peraí, ele nem começou. Porque a prova que você está passando, o problema que você está passando, é instrumento para esse amor existir. Fui claro, meus irmãos? Nosso amor acabou e por isso eu vou terminar o casamento. Mas por que você acha que o amor acabou? Porque a gente discute muito, porque a gente não entra em acordo. Mas por que vocês não entram em acordo? Porque a gente tem diferenças. Presta atenção. Essas diferenças não estão mostrando que o amor acabou. Essas diferenças e esses problemas são instrumentos que Deus está usando para ir quebrando o coração de vocês, para existir de fato o amor. Pare de resistir, comece a ceder. Pare de ficar acusando ela ou acusando ele. Comece a ceder, comece a experimentar a paciência, fique com prejuízo, comece a ser crente com a sua esposa, comece a ser crente com o seu marido, coloque em prática todas essas prescrições de perdão um ao outro, de amor mútuo, e de suportar um ao outro. Coloque isso em prática, para você ver que esses desafios todos serão instrumentos para de fato forjar esse amor, porque ninguém faz 50 anos de casado sem ter engolido muita afronta, ter respirado fundo muitas vezes, contar até 10 não, contar até 1000 muitas vezes, ter derramado muitas lágrimas, ter deitado frustrado ou chateado com o outro, ter se aborrecido profundamente. E tudo isso foi aquilo que forjou de fato esse amor. Me lembro que o presbítero Geraldo me contou hoje de manhã que ontem completou 50 anos de casado. Ele não precisaria levar flores para dona Ana ou dizer para ela que a ama. Fica claro para todos nós que depois de 50 anos caminhando juntos, tem todas as provas de um amor genuíno.
de paciência, de renúncia, de perdão. Houve relações sexuais ilícitas, você está livre para repudiar o seu cônjuge, mas não obrigado. Se o seu coração não for duro, ainda assim você encontrará aí meios de perdão, de vida nova, de um amor renovado, de laços refeitos. Mas se o coração continuar duro, ainda que você tenha exceção, não foi outra causa, foi o coração duro. Não, mas foi ele que me traiu. Tudo bem, ele te traiu. Você está desobrigado. Mas junto com a traição se revelou dificuldade de perdão. Finalmente, finalizando, irmãos, esse trecho aqui foi um comentário que eu fiz no sermão número 1 sobre esse assunto. Os padrões do sermão não podem ser imediatamente atingidos por todo mundo. Não dá. Esse padrão aqui é. E também não pode ser totalmente alcançados por qualquer um. Não tem nenhuma pessoa que possa dizer assim: estou nesse sermão todo, não esse meu, sermão do monte todo, porque isso aqui pode não ter afetado você, mas outras partes com toda certeza. Então ninguém pode dizer que eu estou tranquilo, não há nada que me incomode. Está errado. Colocar esses padrões além do alcance de qualquer pessoa é ignorar o propósito do sermão. Nós não queremos que ninguém saia daqui pensando: não dá para mim mais, olha como é que já foi minha vida, já passei por isso, minha vida já passou, estou chegando no final da minha vida e eu fiz tudo errado, e agora eu estou ouvindo isso, agora não estou fora, eu estou errado, não tem jeito para mim. Não é o caso, não é o caso. Há sempre a oportunidade de perdão. Senhor, me perdoa porque no passado eu não levei em conta os teus ensinos. Senhor, me perdoa porque eu não os conhecia. Senhor, me perdoa porque eu passei por isso, eu fiz tudo errado, eu estou totalmente fora do padrão. Me perdoa, Senhor. Senhor, olha como é que é meu casamento até hoje. Senhor, me perdoa. Senhor, eu fiz o que não devia. Senhor, me perdoa. Esses padrões são atingíveis, mas são atingíveis para aquelas pessoas que nasceram de novo. É por isso que é necessário que nós roguemos ao Senhor: Senhor, me dá um novo coração, me dá um novo coração, molda a minha vida, transforma a minha mente. Para aqueles que já nasceram de novo, que já são convertidos em Jesus Cristo, saibam que nós ainda lutamos com essas coisas. Tem muita gente séria, crente séria, desistindo do casamento, irmãos. Tenho amigos, pastores, desistindo do casamento. Não, todos nós temos telhado de vidro, não há nenhum de nós imune a isso. Esse ano, se o Senhor permitir, completaremos 23 anos de casado. Minha esposa está ali acompanhando o culto no salão. Eu já falei para ela, desde o início do casamento: se algum dia você não quiser mais ficar comigo, eu saio do ministério. É decisão pessoal. Eu saio do ministério. Eu vou ser motorista de caminhão na estrada. Não há nenhum aqui um falso moralista ou alguém que se sente imune a essas situações. Não, todos nós estamos sujeitos. Muitas vezes tivemos divergências sérias, mas há um compromisso que foi feito, e a gente precisa, às vezes, vai gemer para manter esse compromisso. A gente vai gemer, ranger os dentes. Você pode até se questionar: por que eu fiz esse compromisso? Mas eu fiz esse compromisso, então vamos continuar junto. Daqui a pouco eu melhoro. Mas largar a gente não se larga. A vontade é desganar, mas nós vamos ficar juntos. O que Deus ajuntou não separe o homem. Preciso me lembrar de duas coisas muito importantes.
que o Senhor está nos transformando. Nós estamos todos em processo de mudança, de obras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós ainda não somos quem nós deveríamos ser, nós ainda todos estamos em algum lugar, em algum momento, em alguma área da vida, fora do padrão, mas o Senhor vai nos colocar no padrão, creia nisso. Pastor, fiz tudo errado até agora, estou totalmente fora do padrão. Você não está aqui hoje à toa, você não está ouvindo isso hoje à toa. Deus está trabalhando em nós, e todas as feridas que nós tivemos, as experiências negativas que tivemos, o Senhor vai transformar isso em benefício, para que nós possamos ajudar outras pessoas. Não dá mais para aplicar isso na minha vida, porque já passou, como é que eu faço? Eu não tenho como mais voltar lá atrás e corrigir. Alguns casos ainda dá tempo. Sua esposa não casou com outro, faz o possível para reconciliar esse casamento aí, acabou. Porque se ela casar com outro, à luz da Escritura, ela estará adulterando. É o que a palavra diz. E a Bíblia diz que você, varão, santifica a sua esposa. É você que santifica a sua esposa. Cuide bem dela, para que ela não caia. Se não tiver jeito mais de voltar e reconciliar, entenda que tudo isso serve para que você então possa ajudar outras pessoas. Tem tantos outros jovens que precisam ouvir, que precisam aprender, que precisam aplicar, que ainda não passaram por essa estrada tortuosa que você passou. Então vai atrás e conversa, fala com seus filhos, fala com os jovens da igreja, fala com os adolescentes, instrua-os do que eles não devem fazer quando chegarem a vez deles. E o último texto também é alentador para nós. Se nós estamos ouvindo aqui algo que possa trazer algum desconforto, saiba que o propósito da palavra é nos corrigir, é nos amoldar o caráter de Cristo. E o mesmo apóstolo Paulo agora a Timóteo, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Senhor está nos aprimorando, nos corrigindo, nos exortando, nos ensinando, para que sejamos aqueles varões perfeitos. E a gente chega assim todo quebrado, todo torto. Eu, quando estava preparando esse sermão, me lembrei de um cântico que se cantava para as crianças, não sei se que os irmãos conhecem. Havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta, eu não lembro a sequência, e andava no caminho torto, mas um dia... É isso, meus irmãos, nós somos esses homenzinhos tortos que a palavra está nos corrigindo. Nós não somos quem nós deveríamos ser ainda, mas com certeza nós seremos, porque não depende de nós, depende de Jesus fazer essa obra em nós, e Ele prometeu que fará.